Boa noite, pessoal! Estamos aqui novamente, o Nestor Soares de Melo, 15, oitava Igreja Belo Horizonte. Somos os jovens adultos da oitava. Você está vendo só um, mas tem mais aqui. Aglomeração, pequena aglomeração, todos os cuidados, já passamos álcool gel, já fizemos todo o processo de purificação. Deus abençoe você, não sei de onde você fala, nem de onde você está. Eu vou até entrar aqui também, ó, no meu Instagram, para acompanhar essa live do JA com vocês também, tá bom? Quero fazer uma oração, pedir que Deus abençoe sua vida, a nossa vida. Hoje vamos falar mais um personagem. Já estamos em Gênesis, falando dos personagens bíblicos. Logo, logo a gente termina, né? Acabando a pandemia, a gente termina. Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse sábado. Queremos agradecer ao Senhor muito pelo que o Senhor fez essa semana. Seja um tempo de celebração conosco aqui no Palmares e junto com cada um dos que estão acompanhando a gente nesse momento. Que a bênção do Senhor os alcance onde estiverem, em nome de Jesus. Amém! Hoje nós temos conosco novamente os fixos. Olha só os fixos. Só para variar um pouquinho, né? Quero te convidar a adorar o Senhor em todo o seu coração. A primeira canção é uma canção que mexe tanto comigo. É uma declaração, sabe? Que, sinceramente, toda vez que eu faço, independente de problemas, independente das circunstâncias, me lembra um pouquinho de que o Senhor já entregou, Ele já fez o melhor por mim, Ele já deu o que Ele tinha de melhor, o Filho dele. Um sacrifício que me trouxe paz, vida, que me permite assentar à mesa. E é por isso que eu quero te convidar. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Assim, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é
Cristo. É o Cristo que venceu a morte. Nós te adoramos. Reina em nós, Senhor. Reina sobre o nosso coração. Às vezes a gente quer se prostrar diante de outros senhores, mas, Pai, nós queremos declarar todos os dias: é o Senhor que é rei sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. Reina em nós, Senhor. Sobre as montanhas e o
colocar o bad. Bad. Aqui é ao vivo, sabia? A gente, enquanto vocês estão vendo os fixos, nós estamos aqui no suporte com eles aqui. Que bom! Quero ler um texto da Bíblia com você, capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis, uma história bem legal. Tá? Começamos a falar um pouquinho sobre Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Eu queria falar um pouquinho rapidinho com você. Nossa live tem a proposta de ser meia hora, rapidinho, né? Live é o seguinte: as pessoas entram e saem assim, então tem que ser bastante rápido mesmo. Metade de música, vocês não sabem, mas eu canto aqui nos bastidores. Essa voz que Rafael faz é dublagem, tá bem? Ele dubla pra caramba, né, Paulinha? É isso aí. Dubla direitinho. Dubla direitinho. Faz um TikTok. Ele e o Bad. Mas a história de Abraão é muito sugestiva, muito emocionante, é muito encorajadora. Mas o fato é que todos nós enfrentamos muito problema nessa nossa vida, não é verdade? Talvez você esteja enfrentando algum problema. E a tendência de alguns, não sei se é a sua, mas de alguns muitos, é achar que o seu problema é o maior de todos. Nós temos essa tendência. Por quê? A maior dor qual é? É aquela que está sendo sofrida no momento. Então o problema maior é qual? Aquele que você está sofrendo, né? A gente tem a tendência de superestimar, de maximizar problemas, não é mesmo? Isso não é muito bom. Mas temos problemas que são comuns a muitas pessoas, não a todas, né? Mas a muitas pessoas. E problemas que são de verdade graves. Muitas pessoas enfrentam um seríssimo problema, né, ainda hoje. Talvez você conheça alguém que enfrenta esse problema, que é não conhecer a Deus e não reconhecer a Deus como o Senhor absoluto de todas as coisas. Capítulo 17 de João, você vai encontrar Jesus falando que a vida eterna é essa, que reconheçam, que conheçam a Deus como o Criador, o Todo-Poderoso, e reconheçam a Jesus Cristo como o seu Filho, o Salvador da humanidade. Outros tantos, a despeito de saberem da existência de Deus, vivem como se ele não existisse, ignoram-no. Conheço pessoas assim também. Espero que não seja o seu caso. Mas existe ainda uma terceira categoria de pessoas que, apesar de acreditarem na existência de Deus e até de confessarem que são servos de Deus, reconhecer a Deus como Criador, vou colocar entre aspas essa expressão, tá? Não permitem que Ele seja Deus em suas vidas. Eu estou colocando entre aspas, porque se essa palavra não permitir Deus fazer alguma coisa não for muito bem entendida dentro de um contexto, pode sim ser uma grande heresia. Mas essas pessoas também enfrentam um problema bastante sério. Por quê? Porque pode ser o fato que se submetem a um tipo de senhorio que não é o de Deus, o verdadeiro Deus. Tem alguns que se julgam religiosos e que se submetem, às vezes, aos ditames da religião, às normas, aos dogmas da religião, e acha que isso é ser uma crente ou uma cristã. Você não pode cair nessa
vala comum de achar que toda religião é igual. Não é. Não é. Que toda religião é certa. Não é. Toda religião leva a Deus. Aí está certo. Porque todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Mas não é toda religião que é a religião de Deus. Tá ok? Não concordou comigo, não? Olha, eu não vou nem te pedir desculpa, mas você pode procurar o Matheus Feroli depois e discutir com ele, tá bom? Estou treinando ele para isso. A raiz de todos os males é fruto dessas situações acima, ou anteriormente mencionadas, né? Que eu mencionei agora há pouco para você. Não saber a existência de Deus, não reconhecer a existência no sentido de ignorar, ou achar que é de Deus quando de fato não é, porque caiu só no trilho da religião. A religião não é uma coisa ruim. O que fizeram da religião, o que fazem da religião, em tantas oportunidades, pode sim se transformar em uma coisa bem ruim, bem bad. Né? Não acreditar na existência de Deus, por exemplo, lança as pessoas no tobogã da perdição. Já foi um tobogã, um toboágua. O negócio é sinistro. A viagem é alucinante, é rapidíssima, mas trágica. Fingir ou ignorar a existência de Deus é como sair sob uma tempestade de granizo, tendo um guarda-chuva de camelô para proteger. Ou seja, não adianta nada. Está totalmente desprotegido e o fim vai ser terrível. Conhecer Deus e confessá-lo como o Senhor, mas ao mesmo tempo, aspas de novo, fechar a porta para Ele em sua vida, implica em viver uma situação constante de auto-enganação. Deus é Deus, ponto. Não cabe discussão. Não cabe discussão. A minha e a sua anuência não alteram essa verdade. Você concordar comigo ou discordar de mim, nós concordarmos com a existência de Deus ou discordarmos da existência de Deus, não altera isso. O fato de eu não crer não muda a verdade. O simples fato de você dizer não creio não anula aquilo que é a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Há o conceito de certo e errado, mas não quer dizer que o seu conceito de certo é certo e o meu conceito de certo é certo. O que é certo é aquilo que Deus diz que é certo. Pode torcer o nariz, pode brigar, pode xingar, pode me chamar de ignorante, pode chamar quem você quiser de ignorante, de retrógrado, de como é que fala? Me fugiu o termo aqui. Bom, depois eu vou lembrar o termo. Coloca o termo que você quiser. Não vai alterar a verdade, cara. A verdade é a verdade em qualquer lugar do universo. Não é porque eu tenho preguiça quando... Isso é a sua interpretação, tá? A minha interpretação. Você pode me provar pela palavra de Deus se eu estou enganado com relação àquilo que estou dizendo que é certo ou errado. Certo ou errado foi estabelecido por Deus. Satanás é que vem com esse meio termo, sabe? Essa flexibilização dos infernos. Ai, que raiva que me dá. Não é raiva não. Preguiça. E nessa jornada em meio ao povo de Deus, a gente pode perceber que existem muitas pessoas que parecem, estou falando dentro do povo de Deus, parecem não acreditar no que Deus disse e no que Deus continua dizendo. São pessoas estressadas, amedrontadas, envolvidas até o pescoço com as coisas dessa terra e sem tempo nenhum para ouvir a voz do Criador que diz em sua santa palavra, Salmo capítulo 46, aquietem-se, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Você tem facilidade para ouvir a voz de Deus? Não? Então, bem-vindo ao time dos normais. Ouvir a voz de Deus não é tão fácil como pensam. As pessoas que querem ouvir a voz de Deus precisam mergulhar na Bíblia. É ali que ele fala, em primeira instância. Estou dizendo que ele não pode falar de outra maneira, não. Mas ele decidiu falar, primeiramente, pela palavra dele. É preciso conhecer mais de perto aquele que disse, parem de lutar, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, porque se trata de uma tarefa muito difícil. Cá para nós, né? Nós estamos no meio de uma batalha.
Nós somos pressionados por todos os lados o tempo todo e ao mesmo tempo somos convidados por Deus à quietude. Ah, tá, muito legal ouvir isso, aquietem-se. Como que eu vou aquietar se eu estou no olho do furacão? Qual a intenção de Deus com isso? Simples. Eu e você precisamos não apenas saber, mas também reconhecer em nossas vidas que Ele é Deus e tem o domínio sobre as nossas adversidades, sobre os nossos inimigos, sobre as nossas lutas, sobre os nossos problemas. Queria que você desse uma refletida em Jeremias capítulo 1, que você vê essa questão de limitação, de capacitação, de esquivar e Deus dizer, ei, volta aqui. Muito legal o capítulo 1 de Jeremias. Mas considere comigo, depender de Deus é muito melhor e muito mais seguro do que depender de nós mesmos. Desde o princípio lá, a gênese da humanidade, Deus tem levado os seus filhos a dependerem dele em tudo e o tempo todo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Isso não é sinônimo de não fazer nada. Entendeu? Confiar em Deus, depender de Deus o tempo todo e em tudo, não é sinônimo de não fazer nada, mas sim de fazer o que Ele disse que tem que fazer, o que deve fazer. É muito importante não confundir fé com inatividade, com imobilidade, com inércia, com preguiça, com relaxamento. E aí entramos então nessa história de Abrão, que depois virou Abraão. Foi um homem que aprendeu desde cedo que a estrada da fé é marcada por aclives e declives acentuados e também cercada por fortes tempestades, noites escuras. Ele recebeu uma ordem do Senhor Deus para se mudar para o desconhecido, capítulo 12 de Gênesis, e obedeceu prontamente. Juntamente com a ordem vieram promessas, dentre as quais a gente poderia destacar: ele seria abençoado e abençoador, e seria pai de muitas nações. Mas havia só um probleminha que talvez Deus não soubesse, na cabecinha de Abrão. É que Sara, a esposa de Abrão, não podia ter filhos. Olha o tamanho do aclive, como superá-lo. Então, ao ouvir a promessa de numerosa descendência, nesse texto que a gente leu, se você chegou depois, Gênesis capítulo 15, os 6 primeiros versículos, o pai da fé, assim é chamado Abraão na Bíblia, apresentou ao Senhor Deus as suas impossibilidades. Normal, eu e você precisamos fazer isso. E eu e você fazemos o que Abraão fez. Sabia, Vixos? Nós fazemos o que Abraão fez. Nós dissemos para Deus, tem essa impossibilidade. E já dizemos para Deus, mas nós temos a solução. O Senhor quer que eu seja pai de grande nação. Eu sei, talvez o Senhor não saiba. Sara não pode ter filho, mas eu tenho a solução para o Senhor, Deus. Tem Eliezer, eu tenho ele como um filho. Ele é filho de uma escrava minha, mas eu tenho ele como se fosse meu próprio filho. Eliezer, o Damasceno. Guarda isso aí, que lá no capítulo 17, você vai ver Eliezer voltando à cena com a mesma questão de Abraão falando aqui. E nesse momento, Deus leva Abraão para fora, o versículo 5, o último versículo que eu li. E Deus disse para Abraão, vem cá fora comigo. Os dois dentro da tenda. Abraão, vem cá fora comigo. Se você é de Belo Horizonte, você nunca viu isso na sua vida. Mas se você é do interior, assim, de Durandé, uma cidade assim cosmopolita como a minha, se você saísse de casa em uma noite sem lua, em céu aberto, você veria o céu salpicado de estrelas. Eu imagino a noite estava assim. E Deus chama Abraão e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Nesse momento, é só uma imagem na minha cabeça. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: aprenda uma coisa, meu filho. Você conhece as impossibilidades. Você conhece limitações. Tudo isso se constitui problemas insolúveis para você, mas não para mim. Há um propósito para essa impossibilidade na sua vida. Ficar comprovado que eu sou o autor desse projeto. Da mesma forma que você não consegue contar as estrelas, você também não consegue superar essa impossibilidade. Eu, todavia, posso remover a sua impossibilidade
assim como conheço todas as estrelas e chamo cada uma delas pelo nome. Então, em um tempo de incredulidade tamanha, é importante crer que a palavra de Deus é verdade. É na palavra de Deus que a gente precisa pegar em tempos de grandes dúvidas. Você precisa acreditar no poder de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na soberania de Deus. Deus não apenas quer remover as suas impossibilidades, Ele pode remover as suas impossibilidades. Já falamos aqui dias atrás. Deus não é ou bom e mau, e não poderoso, ou não tem poder, ou ele é ou poderoso e não é bom. Não, Ele é bom e poderoso, só que tem propósitos que às vezes a gente não conhece. Saiba que as impossibilidades da nossa vida sempre têm um propósito definido, a glória do Senhor Deus. Portanto, não se deixe vencer pelo desânimo, pela fadiga. Resista aos ataques da incredulidade. Versículo 6 desse texto que eu li citado por Paulo em Romanos capítulo 4. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, creditado para justiça. Mas considere comigo a história. Os dias passam, transformam-se em semanas, que por sua vez se prolongam ao ponto de transformar em meses, e nada de Deus fazer o que Ele disse que ia fazer. Nada. Você liga para o céu e diz: posso falar com Deus? Só quero lembrar Ele que venceu a promessa. Aí vem: não, Deus disse que não venceu não, pode esperar mais um pouquinho. Alguma coisa certamente está faltando na nossa mente, né? Alguma coisa certamente está faltando. Às vezes não é a fé. Eu acho que em boa parte das vezes não é a fé que falta. Talvez você não tenha dado conta que esse é o tempo de você contar estrelas. Abraão passou 25 anos contando estrelas até que o filho prometido surgiu no horizonte da sua história. Continua lendo Gênesis. É maravilhoso quando Deus volta para prometer o filho. Ele está com 99 anos. E ele diz: um homem de 100 anos pode ter um filho? Quando ele estava com 100 anos é que nasceu esse bacuri. Muito legal. Quando falar de Sara, vou falar disso. Nesse meio tempo, ele chegou a concordar com a sua esposa em pegar um atalho, em fazer uso de métodos criados e aprovados pelos homens. E teve que reconhecer o erro, consertar o erro. Você pode estar nesse momento sendo convidado pelo Senhor a sair da sua tenda e contar estrelas. Eu quero encerrar com algumas considerações que eu acho importantes. Deus sai da tenda com você, assim como saiu da tenda de Abraão com Abraão. É preciso que você olhe para cima, onde as estrelas estão. Você precisa estar em um local onde as estrelas possam ser vistas, sem a concorrência de outros brilhos, de outras luzes. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Lembra que Deus disse? Sua tarefa então qual é? Acreditar, esperar e contar estrelas. Que Jesus te abençoe. Vamos ouvir uma música mais com os fixos e a gente encerra. Sem
obrigado pela sua participação, obrigado pessoal mais uma vez. Muito gostoso a gente estar junto, né? Muito gostoso estar aqui, muito gostoso mesmo. O JA não está tendo os cultos semanais, estava tendo umas ideias que eu vou trocar com os meus parceiros para ver se fecha, para a gente ter uma alternativa de estar junto em algum culto aqui. Lembrando que nós estamos com cultos às quartas, quintas, domingo 11, 17 e 19h30. Você precisa baixar o aplicativo da Oitava, tanto no Google Play quanto na App Store, e você pode fazer a sua inscrição para participar desse culto, tá bem? Nós temos um número limitado de vagas, mas está sendo bem gostoso mesmo. Continuamos com a nossa campanha de 1 tonelada de farinha para a cidade de Refúgio. Farinha de trigo, viu? Não confunda. Farinha de trigo. É piada sem graça demais, né? Farinha para dar declaração complicada. Farinha de trigo. Hoje não teve piada, né? Pois é, Pois é. Ficou faltando. Piada. Tá um sério aqui hoje. Fechar. Quando a Paula errou, fiz piada. Agora eu fiz. O quê? Ele falou? Escreveu na minha cara. Quando a Paula errou, eu fiz. Aí você pode colocar aí no direct como é que você participa. Tem também nos nossos stories como é que você pode participar dessa campanha, tá bem? Ontem foi o aniversário da Luciana, ela tá atrás das câmeras, mascarada. Você diz que ela não trouxe bolo pra nós? Pensa na crueldade. Pensa numa crueldade. Também não dou presente. Nós vamos orar pela Luciana. Tem bolo aí, não? Meu Deus, já te viu o que eu disse? Vou orar pela Luciana. Mas é só, perdão ao vivo é só também, para as contra-regra. Pode aglomerar. Então vamos orar para liberar o pessoal, que a gente continua aqui. Obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado pela vida de Abraão, que nos inspira tanto. Ensina a gente que no tempo de espera é o tempo da gente contar estrelas. A espera com o Senhor sempre é algo muito precioso. Abençoe a vida de cada um, em especial a vida de Luciana. Obrigado pela presença dela conosco. Tem sido tão bênção a vida da Luciana aqui conosco. E ajuda a gente nesse projeto de ajudar a cidade de Refúgio, levantar essa 1 tonelada de farinha de trigo. Que a bênção do Senhor nos alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abraço. Olha só o que você não vai comer, que eu vou comer. Grande abraço. Tchau. Deus abençoe.